Oi, 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 turma. Então vamos lá, novamente. Poderes e deveres administrativos, né? Poderes e deveres administrativos, ele traz, tá? Toda uma prerrogativas estatais que devem ser utilizados, tá? Para a consecução aí de interesse tanto público quanto privado, tá? Ambas das partes. Mas a gente vê muitos casos de poderes e deveres dentro do interesse público, né? Por quê? Porque muitas das vezes, muitos cargos, muitas atividades que são exercidos do interesse público rege aí uma postura, né? Rege uma disciplina que tem poderes e deveres que eles têm que praticar tanto no local de trabalho como fora do local de trabalho, né? Então lá na frente, conforme a gente vai conversando, conforme a gente vai vendo conteúdo, a gente vai ver muitas das coisas voltado para o interesse público, tá? A gente vai ver poucas coisas hoje voltado para o interesse privado. Mas eu vou estar sempre detalhando o que seria, o que entraria no público e o que entraria no privado, tá bom? Qualquer dúvida, podem ir anotando que aí a gente tira essas dúvidas dentro da sala de aula, tá ok? Então, olha só, dentro dos deveres administrativos, ele traz o dever administrativo, deveres administrativos e poderes administrativos separadamente, né? Onde as duas têm uma pequena palavra que diferencia as duas, né? Deveres administrativos, ele vai estar relacionado com todas as obrigações legais, tá? Da administração pública para fins de proteção, tá? E a aplicação de todo o princípio da indisponibilidade do interesse público com o interesse privado, tá bom? Já o poderes administrativo, ele vai estar relacionado com todas as obrigações legais da administração pública para fins de proteção e aplicação do princípio, tá, da supremacia do interesse público e privado. Então, observe, a única diferenciação é o quê? Que deveres administrativos, né, ele parte do princípio da indisponibilidade e do poderes administrativo, ele parte do princípio da supremacia. E todos eles, ambas as partes, tá, rege pelo interesse público e pelo interesse privado, tá bom? Então, o que diferencia de um para o outro é que o dever, né, ele vai estar aí do princípio de indisponibilidade e o poder ele vai estar aí do princípio da supremacia, tá? Então são ambas das atividades, né, que tem que ser exercido, que são exercidas por parte do interesse público e privado, das empresas privadas e das empresas públicas, tá bom? Deveres administrativos, ele traz três deveres que tem que ser exercido. Dever de agir, né? O dever de agir, ele vem aí para fins, né, de buscar todo o interesse público e privado, tá? E preservá-lo, tá bom? Poder, né, dever de uma forma de preservar, né? O teu desenvolvimento, as tuas atividades desenvolvidas, tá? Todas aquelas atividades tu vai ter um interesse, né? Vai ter interesse de fim de buscar aí a preservar, né? De manter em sigilo. Tem certas atividades que a gente tem que desenvolver que é do nosso interesse e de quem tá lá dentro, né? Dos nossos superiores, tá? E que fora ninguém mais pode saber. Tem empresas privadas que são dessa forma, tá? Tudo que tu desenvolve lá dentro não pode passar para fora. Ao ser contratado, ao assinar contrato, eles vão amarrar tudo isso daí e dentro do que eles vão amarrar no contrato, vai ter alguma cláusula lá que se você quebrar vai ser punido em certa coisa, em tal atividade, em tal situação, tá? Então é dever de agir, tá bom? Por isso que o dever de agir ele traz para fim de buscar o interesse público e privado, tá? E preservá-lo, tá bom? A gente vai manter aí nossas atividades preservadas. Dever de eficiência, né? O dever de eficiência ele traz pra gente lá no E.C, né? 19/98, que é um dos artigos também, ele mostra pra gente que é todo aquele princípio, tá, de eficiência da administração geral. Ou seja, são todas aquelas atividades regidas, realizadas de uma forma eficiente, de uma forma eficaz,
tá? Que traz retorno, que traz resultado para dentro da empresa. Então, são dever, o meu dever como pessoa, né, como colaboradora, que estou ali à disposição daquele interesse público ou à disposição daquele interesse privado, né, que devo realizar obtendo resultados. Estou sendo contratada para isso, para obter resultados. Então, o dever de eficiência é a minha prática, a minha mão de obra. A mão de obra, a prática do meu gestor, do meu diretor, do meu administrador, aquela pessoa que está me orientando. Então, é o dever dele me orientar da melhor forma, o dever dele me orientar de uma forma eficiente. Então, por isso que a gente coloca, né, no dever de eficiência todo o princípio da eficiência da administração geral, tá bom? E o por último, onde a gente vai ver muito, né, é esse dever de probidade, gente. Por quê? O que ele traz? Esse dever de probidade, ele é toda a atuação ética daquele profissional. É um decoro de honestidade, de boa fé, tá? Todo o princípio da moralidade administrativa, tá bom? Então, dever de probidade é aquele profissional que tem que ter uma atuação, uma conduta ética da melhor forma possível, ainda mais se ele trabalhar com pessoas, né? Então, assim, é um dever desse profissional ter com ele, aonde quer que ele vá, ele vai ter que ter uma atuação ética, um decoro com honestidade e com boa fé. Então, são princípios da moralidade administrativa que tem que ser exercida sempre, principalmente no interesse público, onde a exigência dele para maiores cargos são é ter uma atuação com ética. Interesse privado da mesma forma, né? Só que o interesse privado tem umas particularidades ali. Por quê? Porque dentro das nossas atividades do dia a dia, às vezes a gente observa que aquele gestor, ele não tem uma atuação com ética, né? Então, assim, tem empresas que ela investe para não ter essa falha. Tem empresas que ela não investe e ela quer resultado. E quando ela não investe e quer resultado, a pior maneira que aquele profissional tem que exercer, ele exerce chefiando, não liderando. Então, a partir do momento que aquele profissional ele passa a chefiar um grupo de pessoas, ele não vai ter atuação ética de jeito nenhum. Ele não vai ter uma boa honestidade, ele não vai ter uma boa fé. Porque a partir do momento que ele está chefiando, ele vai estar gritando com aquela pessoa, ele por algum momento ele pode humilhar aquela pessoa, né? E por outros momentos ele pode julgar aquela pessoa e não ser honesto com o grupo dele, né? E receber o mérito sozinho, né? Então, é por isso que eu coloco o interesse privado com essas particularidades, tá? Mas é certo? Não é certo, tá, gente? Eu já coloco essa observação que não é certo, tá? Então, pro interesse público, ele já amarra todo no contrato só. Se você não tem uma atuação com ética e ficarmos sabendo, simplesmente tchau, né? Ou eles colocam para um setor mais fechado, né? Eles só mudam ali o cargo daquela pessoa. Se tiver um cargo lá, um nível alto, ele baixa, né? E se ele baixar novamente, ele sai, porque não tem mais para onde baixar, tá bom? Então, é um dever. É um dever administrativo com interesse público e privado. Um dever que todos querem, né? E todos têm que ter, tá? Um profissional com uma atuação com ética, com decoro de honestidade e de boa fé. Todo o princípio da moralidade administrativa, tá bom? Aqui tem todos os artigos. Não, tem 3 artigos, né? Perdão, tem 3 artigos aqui que a gente vai visar dentro de deveres administrativos. Por exemplo, aqui ele coloca pra gente o artigo 37, né? Que ele fala pra gente que são todos aqueles atos de improbidade administrativa que importarão a suspensão dos direitos políticos, né? A perda da sua função pública, a indisponibilidade dos seus bens, ressarcimento do erário, né, na forma da gradação prevista entre lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, são atos, gente, de improbidade, né, que causam prejuízo ao erário público ou pode causar prejuízo ao erário privado, tá? São todos aqueles que, conforme, né, vai conduzindo da pior forma possível,
Por exemplo, o camarada lá que trabalha na área financeira, se ele não for se ele não colocar em prática um dever, se ele não colocar em prática um dever dele de probidade, ele vai fazer coisas erradas, né? Ele pode estar passando a mão no dinheiro, só um exemplo, né? Se ele não tiver o dever dele de probidade. E aí, se ele não tiver esse dever dele de probidade dentro dessa atividade que ele está exercendo, tanto no poder público quanto no poder privado, ele vai reger, ele vai ser punido aí dentro desse artigo 37 aí, que a gente mostra pra gente, né? Com ressarcimento dos bens, com a perda da sua função, né? Ele vai perder a sua função, ele vai, pode ter aí, se for um contador, vai ter a sua carteira aí cassada, né? Vai perder a sua carteirinha lá do contador. Não fala administrador, porque administrador tem, né? Mas não tem uma exigência gritante como o contador tem, como um médico tem, né? Um médico veterinário também, um engenheiro tem, essas coisas, entendeu? Essas atividades aí, essas profissões. Felizmente a gente tem, mas não é tão exigido como essas outras profissões, né? Mas enfim, ainda continua amando a administração de qualquer forma. E aí, gente, esses deveres, esses atos, essas punição, tá? O artigo 37 mostra pra gente detalhado aqui, só tem um resumo, porque se eu colocar pra vocês vai se tornar cansativo, e eu não quero que se torne cansativo pra nenhuma das partes, nem pra mim, nem pra vocês, né? Então, o artigo 37, ele mostra pra gente todas essas punições, tá? O artigo 10 da lei 8.429, tá aqui, ó. Também, tá? Mostra pra gente toda a prática mediante a qualquer ação ou omissão dolorosa ou culposa, tá? De atos que esse profissional pode sofrer, tá? Que vai ser punido por esses atos, né? Vai ter a injustiça em relação ao que ele desenvolveu, tá? E o artigo 1. O artigo 1 também entra, que ele mostra pra gente toda uma dilapidação dos bens, tá? Se, por exemplo, o camarada lá que tem toda a documentação, né? Trabalha numa empresa, tem toda a documentação daquela empresa e faz alguma coisa de errado com aquela documentação, passa para terceiro, né? Lá no artigo 1, ele mostra detalhadamente também qual seria a punição dele, tá? Então, ó, 3 artigos, né, onde a gente pode encontrar punições que esses profissionais podem estar recebendo, tá? Tanto dos interesses públicos quanto dos interesses privados. Artigo 37, artigo 10, tá? Que vem dentro da nossa leizinha aqui, ó, 8.429, tá? E o artigo 1. O artigo 1, ele fala toda da dilapidação dos bens ou haveres da entidade constante. O nosso artigo 10, que é dessa lei 8.429, aí, ele vem mostrando todo agente público, todo agente privado, né, que corram um referimento com alguma execução ou com alguma indução de ato não agradável, tá? E o artigo 37 são esses atos de improbidade administrativa, né, que tem como perda da sua função, tá, recerceamento dos bens e ao erário. O que seria o erário, né, gente? Erário, ele é todo aquele conjunto, tá, de recursos financeiros públicos, tá, ou seja, dinheiro, né, e bens do Estado, Tesouro, Fazenda e assim vai, tá? Porque, né, ele fala como erário que é conjunto de recursos financeiros públicos, recursos de financeiro público e privado, tá? O privado também tem os seus recursos, né? Então, tanto no interesse público e privado, eles têm o erário e vai ter profissionais que vão estar trabalhando nessa atividade, né, que vão ser responsáveis por essas atividades, vão ter esse cargozinho, tem que ter essa importância nessa atividade que vão praticar. E aí, a gente tem o dever, né, de prestar conta,
Dever de prestar contas, decorrência lógica do princípio da indisponibilidade do interesse público. E aqui, o dever de prestar conta, ele mostra pra gente todo o artigo 70, um único parágrafo. Então, tem só um único parágrafo, tá? Ele não é tão grande, mas mesmo assim eu reduzi bastante aqui, né, para não se tornar cansativo, só mesmo para saber mais o conceito, né, as partes principais. Ele fala aqui pra gente, né, que prestará conta qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que o nome desta assuma suas obrigações de natureza pecuniária. A gente sabe que um profissional recebendo a partir de 2.000, vamos colocar aí 2.300, o profissional recebendo mensalmente 2.300. Claro que tem seus descontos lá, tudo lá no contra-cheque, né? A gente sabe que ano que vem, se for no ano de 2000 e a gente tá em 2020, se for no ano de 2019, tá? A gente sabe que 2020 ele vai ter que prestar conta de todo o dinheiro dele, né? Que vem lá o famoso... Eu passei aqui. Esse profissional aí recebendo, né, 2.300, mensalmente, tendo todos os seus descontos no contra-cheque de um bonitinho. Mas anualmente, somando todos os valores que ele recebeu mensalmente, ele recebeu em 2019, indo para 2020, a gente sabe que ele vai ter que prestar conta. Como ele vai prestar conta? A gente sabe que lá no período de março abre o imposto de renda, né? É um tipo de prestar contas, tá? Se ele gastou, acho que lá no departamento pessoal a professora deve ter falado isso para vocês, ou o professor. Se ele gastou com assistência odontológico, se ele gastou com faculdade, com curso técnico, com curso de qualificação, com despesas de compras para casa, tudo isso, e se ele foi guardando todos os cupons, ele vai prestar conta, né? Porque um valor já de 2.000 e tananã é um valor que tem que se prestar conta para o imposto de renda, né? Então, não importa qual profissão que ele exerça, se ele for um profissional não regido pela CLT, se ele for somente um prestador de serviço e ele quiser prestar conta, se ele receber tudo isso como profissional de prestador de serviço, ele mesmo assim, até isso ele vai ter que prestar conta dele, tá? Procura, né, um contador para fazer essa prestação de conta dele, ou procura o site no YouTube, que o YouTube ajuda em tudo, né? O YouTube, ou procura um profissional que oriente ele da melhor forma para fazer essa prestação de conta. Só entrar mais no computador, entra lá no site da Receita, tudinho bonitinho, que ele já mostra. Tem até um passo a passo que eles mostram lá, né? Nós mesmos podemos estar fazendo sem estar pagando para ninguém fazer, né? Que tem um profissional aí que cobra de 100, 200, 300 só para prestar nossas contas, né? Então, assim, pessoa física, pessoa jurídica, a gente sabe que aquele profissional, que toda empresa é obrigatório ter um contador. E toda a função desse contador é o quê? É fazer a prestação de conta de entrada e saída de valores, de bens, tá? De qualquer situação possível, e que saibam, né, administrar e gerenciar da melhor forma possível. Essas prestações jurídicas servem para pública e privado. Prestação de conta, pessoa física, imposto de renda, serve para profissionais de rede privada e para profissionais de rede pública, tá bom? E aí vocês me perguntam, professora, instituição filantrópica, onde eles só recebem por doação, eles precisam prestar conta? E aí eu te falo, boa pergunta, né? Porque eles, se a partir do momento essa instituição filantrópica tiver um capital de giro, se ele receber pelo menos
R$ 500 por mês, somente R$ 500 por mês. Esses R$ 500 por mês é o dever dele de prestar conta também, mesmo sendo instituição filantrópica, tá? Se ele receber somente doações de alimentação, o que ele pode fazer? Para mais organização, ele só contrata um administrador para manter, né, tudo organizado, todos os documentos organizados, tudinho bonitinho, né, onde ele não precisa prestar conta para nenhum órgão público, tá? Mas ele pode prestar conta para quem está fazendo a doação para ele, tá bom? Então, assim, a partir do momento, mesmo sendo filantropia, mesmo sendo alguma outra coisa aí que a gente acha que não tem um interesse para fora, para órgão público, tem que se verificar, tá? Sempre tem que se manter de uma forma organizada, tá bom? Temos que buscar aí para realmente ver. Instituição filantrópica, se ele receber só alimento, como eu falei, né? Ele poderia manter só uma parte administrativa ali, só para organizar tudinho, quanto que entrou, onde eles estão gastando mais, essas coisas, né? E deixar em arquivo para caso lá na frente ele venha precisar. Mas a partir do momento ele receber pelo menos R$ 1 durante o dia, esses R$ 1 ele vai ter que prestar conta, tá? Então deixa isso bem claro aí para vocês. São deveres, tá bom? Deveres aí que a gente precisa prestar conta de qualquer natureza. São obrigações. Temos que assumir essas obrigações dessa natureza pecuniária aí, como ele fala pra gente. Então, vamos lá. Aqui, conceito aí dos nossos poderes, gente. A gente tem um poderzinho aí, né? O José dos Santos Carvalho Filho, ele é um dos autores aí, ele tem um livro bacana, onde ele fala, né, que o conjunto de prerrogativas do direito público, que a ordem, né, jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de Estado e que alcança seus fins, tá? Tem uma outra frase também que é parecida, só muda duas frases aí, que é o que? O conjunto de prerrogativas do direito privado, que é a ordem física, tá? Confere todos os agentes administrativos para o fim que alcance que alcance seus fins. Esse para o fim de que não tem, tá? Então, ou seja, é todo o poder, tá? Que tem da administração pública e privada que tem que ser praticado, tá bom? De certos atos, sem qualquer margem de liberdade, tá bom? A lei, ela encarrega sempre a prescrever com detalhes, tá? Todo o ato como administração, como ele deve agir. Ou seja, sempre vai ter uma orientação, gente. Sempre vai ter alguém ali para te explicar o que tu deve, o que tu não deve fazer, tanto no interesse público quanto no interesse privado, tá bom? Então, são determinados elementos, né? São determinados requisitos necessários que quando a gente entra para desenvolver nossa mão de obra, colocar nossa mão de obra ali para trabalhar ali naquele local, vai ter alguém para nos orientar. Privado, rede privada, interesse privado. Quando a gente entra, né, a gente é selecionado, passa por todo aquele processo de seleção, a gente consegue entrar, a gente participa de uma pequena integração que lá eles impõem pra gente o que é certo, né, o que são as normas da empresa, o que é certo e o que é errado, né? No interesse público, quando a gente entra, a gente assina um contrato. E nesse contrato tem lá o que é certo e o que é errado, o que a gente pode e o que a gente não pode. Então é esse poder, tá, da administração pública e privada que a gente tem que ter a visão, né, de praticar certos atos, tá bom? E nisso tem os tipos de poderes. O poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, né, onde a gente vê bastante, poder regulamentar, o poder disciplinar e o poder de polícia, né? Então, são siglas aí, tá? Essas siglas aí só é mais pra gente saber o início, né, de cada poderzinho. VI aí, vinculado, discricionário, o IE, né, que é o hierárquico, e assim vai, tá? São só siglas que lá na frente, se por exemplo, se tu vê lá uma frase, poder vir, tu já sabe que é um poder vinculado, tá bom? São só as siglas dele representativa aí. Aqui, vamos para o poder vinculado, tá? Poder vinculado
Então, olha só, poder vinculado. Todo o nosso poder, quase todos, né? Ele vai aparecer um artigozinho, tá, gente? Esse artigo, se vocês quiserem buscar ainda mais, né? Tem um artigozinho no finalzinho, tá? Alguns vai ter, outros eu posso estar falando, tá bom? Esse CTN aí, tá? O significado dele é Código Tributário Nacional, tá bom? Esse Código Tributário Nacional, ele é uma lei, tá, norteadora no Brasil, tá bom? Onde ele vem de uma aplicação, uma aplicabilidade de tributos, de extensão, de alcance, limites, principalmente direitos e deveres do contribuinte, né? Atuação dos agentes, fiscalizadores e assim todas as normas tributárias, tá? Toda vez que a gente vê o nosso CTN, a gente já sabe que são Código Tributário Nacional, tá bom? Tá aí, ó, tanto é que ele fala lançamento tributário, né? Então, o poder vinculado, poder utilizado para da prática de atos administrativos da natureza vinculada é mínima ou inexistente na liberdade de atuação do gestor público na utilização desse poder. Ou seja, esse tipo de tributos, né, esse tipo de poder vinculado aí, ele vem, tá, vinculado em todo o poder da Constituição Federal, tá, lá todos aqueles poderes vinculados de imposto, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo, compulsório, contribuições especiais, cujos são poderes que têm que ser realizados, né, são atividades que têm que ser realizadas, tanto do interesse público quanto do interesse privado, tá? Imposto, taxas, contribuições, a gente viu lá no nosso departamentozinho pessoal, né? Que aí ele coloca lá a nossa observação, ele coloca lá a observação do poder, né, de uma atividade que tem que ser exercida sem falha, né, porque senão pode ocorrer multas, pode ocorrer alguma situação aí não tão legal, né, para a empresa, para o interesse tanto público quanto privado. Poder discricionário, né, ele coloca aqui pra gente que é todo aquele poder exercido pelo agente público, né, a margem diante de situação concreta. O poder discricionário traduz-se essencialmente o mérito administrativo, motivo mais objeto, né? Ou seja, eu tenho motivo para realizar aquilo, eu tenho motivo para estar ali, né? E eu tenho um objeto para estar desenvolvendo aquela atividade ali, né? Ou seja, o poder discricionário que vem acima de mim pode ser meu superior, onde ele vai fazer toda a análise de conveniência, tá? E a verificação de oportunidade, onde pode haver erros ou pode haver êxito, tá bom? Então é por isso que ele mostra motivo mais objeto. Mas dentro desse nosso poder discricionário, lá na frente a gente vai entender, eu coloquei uma tabelinha onde ele vai discriminar um pouquinho para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Aqui, né, olha só, teoria tradicional lá do Red Lopes, né, onde são autores, tá, que desenvolveram mais ainda todo o poder administrativo, todo voltado ao direito do trabalho, tá, eles fazem todo um controle de legalidade, tá, para esses tipos de desenvolvimento. Então aqui ele mostra pra gente, né, os poderes, teoria tradicional e a nossa teoria moderna. Teoria tradicional, ele mostra pra gente toda a discricionariedade, somente motivo e objeto, onde ele descreve aí que vai além dos méritos administrativos. E temos a competência, finalidade e formação sempre vinculada, que são competências vinculadas, né? Fazendo a junção aí das duas atividades, onde ele descreve aqui embaixo que entende-se, né, como cabível um amplo controle de poder judiciário sobre o poder discricionário, né, exceto quanto ao mérito do ato administrativo, sob pena de violação da triparticipação dos poderes. O que ele quer trazer aqui, gente? Vamos explicar aqui rapidinho, tá? Poder tradicional, teoria moderna. Vamos lá para o nosso vinculado. O vinculado, ele pode se tornar, sabe aquele, vamos colocar a área de contabilidade. Área de contabilidade, vamos colocar a área de logística aqui, só como exemplo. O profissional que trabalha primeiro na área de contabilidade.
A gente sabe que esse profissional, ele vai prestar conta de tudo que entrou, de tudo que saiu, né? E onde ele vai prestar conta? Como ele vai fazer essa prestação de conta? Ele vai fazer essa prestação de conta de duas maneiras. Ele vai fazer essa prestação de conta através de documentação, organizando todo tipo de documentos de tudo que entrou, de tudo que saiu, né? De valores que entrou, de valores que saiu, através de documento físico, né? E através de sistema, onde ele vai estar lançando no sistema. E esse sistema, gente, nesse sistema, quem vai visualizar esse sistema? O nosso superior, tá? Então é um poder vinculado, né? Eu tenho um superior que tem um poder em cima de mim que vai estar com o sistema vinculado ao meu para verificar se eu estou fazendo da melhor maneira, de uma maneira certa, né? E aí entra o nosso poder de discricionariedade. Por quê? Eu tenho um motivo e tenho um objeto, tá? Então, são atividades que esse profissional desenvolve, né? Onde vai ter um poder em cima dele para estar tanto orientando ele, quanto observando e fiscalizando as atividades dele. Então, por isso que a gente coloca, né, esses dois poderes, essas duas teorias, a teoria tradicional e a teoria moderna, como um controle de legalidade, tá bom? E por que isso, né? Para que isso? Porque aqui são tipos de poderes dentro de atividade exercida que a empresa pode ter sobre a gente, né? A gente está sendo paga para isso, tá? Então é um tipo de poder que eles vão ter sobre a gente para desenvolver da melhor forma possível, tá bom? Então, passando. Aqui tem outro, né, onde ele coloca pra gente que Celso Antônio Bandeira de Mello, ele coloca aí pra gente essa frasezinha, onde ele diz uma providência, né, desarrazoada, consoante dito, não pode ser a vida como comportada pela lei, logo é ilegal, é descondante dos limites nela admitido. Então, razoabilidade, né, que ele mostra aí pra gente, ele coloca aí que é uma adequação mais à necessidade, ou seja, né, a adequação ele vem do modo do empregador, né, tanto do interesse público quanto do interesse privado. A necessidade vem do empregado, onde eu coloco para vocês que o empregado fica no lugar do colaborador, tá bom? Então a razoabilidade, né, que ele fala para a gente de adequação mais à necessidade, ele visa isso, né? A adequação da empresa, tá? E a necessidade daquela pessoa que vai entrar na empresa para trabalhar ali. Né? E aí ele coloca aí pra gente que o Poder Judiciário anula o ato e analisa se houver regular exercício do poder discricionário ou abuso, fazendo um controle de legalidade, não mérito administrativo, revogação e observação, né? Que ele coloca aqui pra gente, que pode ser anulado, né? Que não pode haver abuso, não pode haver um controle de chefia, né? Porque a gente sabe que chefia, ele vai chefiar de uma maneira desonesta, ele vai gritar com você, ele não vai ter conduta nenhuma de ética, né? Ele vai sempre querer ser o primeiro e ignorar as pessoas que estão trabalhando com ele e só querem ajudar, né? E isso não pode acontecer. Há um poder judiciário a isso, né? Que anula esses tipos de ato, tá? Atos aí que tem que ser analisado se houver alguma irregularidade, né? Para se tornar regular a parte de exercício desenvolvido, tá bom? Então, continuando. Poder hierárquico, né? Um poder que a gente conhece bastante. Eli Lopes, ele fala aí pra gente que é o poder que dispõe o executivo. Dispõe o executivo aí, né, para descobrir, escalonar as funções de seus órgãos, ordenar, rever a atuação de seus agentes. Vamos colocar aí administrar, gerenciar, ser gestor, tá bom? Estabelecendo relação e subordinação entre servidores do seu quadro de pessoal. É um poder interno e permanente, tá? São de interesse público e privado, tá? Qualquer área que a gente for, a gente vai ter alguém
superior a gente, né? Ou a gente pode ser superior, mas mesmo a gente sendo superior a alguém, alguém vai estar acima da gente. Sempre vai ser essa estruturazinha, tá? E isso, gente, esse poder hierárquico, ele traz uma visão maior, tá? Lá no artigo 15 do nosso CTN, ele fala pra gente lá que, nesse artigo, né, que será permitido em caráter, né, excepcional o motivo relevante, tá, devidamente justificado. Ou seja, tem que justificar todos os teus tipos de exercício desenvolvido ali, tá bom? Temporária, todas as tuas competências, toda a tua hierarquia superior a alguém, tá bom? E essa pessoa que você é superior a ela, né? Ou ela vai ser inferior a você, quais são, né, a visão dela da sua parte sendo como superior. Então, lá no artigo 15, ele mostra pra gente detalhadamente, tá, todo o que pode e o que não pode, né? Todas as suas vantagens e desvantagens desse poder hierárquico. Porque eu tô colocando o artigo aqui, né? Porque eu sei que alguns pegaram esse tema de poderes e deveres, se eu não me engano. E aí, se quiser, né, procurar, pesquisar ainda mais, vai pelo artigo 15 que ele mostra pra gente. Só jogar lá no Googlezinho que ele mostra pra gente o artigo, tá bom? E aí ele traz mais pra gente, né, delegação do artigo 12, a convocação do artigo 15, né, que eu falei para vocês. O artigo 12 ele fala pra gente que a administrativa, seu titular, poderão se houver, né, impedente legal, delegar competências, órgãos titulares, e assim vai, né, e aplicado a particularidades do contrário do poder, né, não existe hierarquia entre a administração direta e indireta, direta e indireta, né, em relação de vinculação. Essa administração direta e indireta, lá no nosso departamento pessoal, a gente viu também esse tipo aí de atividade, né? Então, aqui, detalhando ainda mais, esse nosso poder hierárquico. Poder regulamentar, né? Ele fala pra gente que possibilidade dos chefes do Poder Executivo editarem atos administrativos, gerais, abstrato, concreto, de conteúdo normativo para dar fiel executivo à lei. É consequência, né, que ele coloca do poder hierárquico, edição de regime, instrução, resolução e portarias. Ou seja, muitas das vezes ele vem como um decreto anônimo, tal, independente, onde às vezes não existe. Ele vem decorrente da nossa Constituição também, tá? É função desse profissional se organizar para melhor funcionamento de suas atividades administrativas, porque, né, se ele não tiver um poder regulamentar em cima dos seus liderados, em cima dos seus colaboradores, né, um poder hierárquico que vem acima dele, pode colocar uma extinção, umas observações em cima de suas funções, né? Se cabe aí, se ele se ele tem um poder regulamentado da melhor forma possível, tá? Então, poder regulamentar, ele vem aí sempre, o poder hierárquico sempre vem em cima do poder regulamentar. Poder disciplinar, né, gente? Olha o texto que eu coloquei aí pra vocês, né? Então, olha só. É o poder que possibilita a administração pública e privada, tá? Vou ressaltar o nosso privado aí, porque ele entra também no poder disciplinar, né? Punir as infrações que podem possuir, né, vínculo jurídico específico, como a administração pública, seus servidores a punir as infrações administrativas cometidas por particulares, né? E ela ligada mediante algum tipo de vínculo jurídico específico, por exemplo, é a punição pela administração de particular, né, que ela tenha celebrado o contrato administrativo e descumpra as obrigações contratuais que assumiu. Aquela puniçãozinha, né, por exemplo, eu trabalho na parte administrativa e lá no meu contrato foi dito para mim não abrir aquele sistema e mesmo assim eu abri. Então vem um poder acima de mim me disciplinar, né, me punir pelo ato cometido, pelo meu ato cometido, porque eu sabia que eu não poderia fazer aquilo, tá bom? Então é um poder disciplinar, né? São
como se fosse uma segunda chance para aquele profissional, né? Ele vai te disciplinar, ele vai te punir em alguma situação, mas não te tirando a tua função, tá? Te punindo em alguma, por exemplo, punir o servidor, poder disciplinar o poder hierárquico, né? Uma orientação, uma conversa, punição ao administrado, né? Poder disciplinar, ele tem que se observar, né, o que ele fez, ele tem que compreender o que ele fez, se observar e compreender, tá? Regra, né, que é discricionário também na escolha da penalidade e não o dever de punir. Vou penalizar ele em alguma coisa, né? Mas punir e tirar ele da função, não vou fazer isso, tá bom? Então, disciplinar é como a gente se disciplina, né? A gente, como eu coloquei na sala de aula, que ele vem lá no nosso departamento pessoal, a disciplina, né? Profissional se autodisciplinar, tá? Então, por exemplo, eu, né, em casa, eu até coloquei esse exemplo aí na sala de aula, eu em casa falo bastante palavrão. Na sala de aula eu tenho que me disciplinar referente a isso, não posso falar palavrão, entendeu? Então é exemplozinho aí, tá? E poder de polícia, né, que ele traz pra gente, poder de polícia. Dentro do conceito de Hélio Lopes, né, o poder que dispõe a administração pública, tá, e a privada também, na forma da lei, em condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direitos e a prática de atividade privada, tá, visando proteger os interesses gerais da coletividade. Exemplo, né, lá, vamos colocar aqui, lá na empresa privada, a gente sabe que não pode entrar com celular, né? E a gente sabe que não pode sair com nenhum tipo de material dos colegas e muito menos da empresa. Se eu sair e eu for flagrado pelos segurança da própria empresa, se a empresa quiser chamar a polícia da parte, fazer BO, essas coisas, ela pode, né? Porque foi um direito dela, ela colocou, ela te instruiu, disse da melhor forma possível que não pode, você fez, né? E aí fazendo, é um poder dela que ela pode exercer em cima desse colaborador, tá? Então aí é uma atividade estatal, né, como ele coloca aí embaixo, restritiva dos interesses privados, limitando a liberdade de propriedade, ou seja, ela vai te limitar em certas coisas. Exemplo, tu não pode entrar com o celular, o teu celular vai ficar guardado sempre em alguma coisa lá que ela vai ter que disponibilizar para você guardar, né? Tem outros tipos de exemplo também, mas eu coloco mais celular porque é uma das coisas que a gente mais vê, né, dentro de uma empresa privada. No público não, mas no público tu não pode fazer uso de celular, gravar o fulano de tal e postar na mídia, porque se tu fizer isso, pode ser um caso, um poder de polícia também, tá bom? Então é conhecido, tá, como poder de limitação administrativa. São atos também administrativos que tem que ser respeitado. Tá bom? Então é por isso que a gente chama de poder de polícia, quando já vem terceiro. E aí ele vem trazendo pra gente o nosso conceito legal lá no artigo 78, onde aqui só tem a metade, mas lá ele explica ainda mais, tá? Sobre isso, né? Sobre todo o conceito dele, tudo que considera, tanto é que ele fala aí, considera esse poder da polícia atividade administrativa pública, limitando, disciplinando direito, né, o interesse de liberdade. Ou seja, resumindo ainda mais aqui, tá, ele considera regular o exercício, tá, que são as práticas desenvolvidas, né, se o poder de polícia ela entrar desempenhando aí e representando pelo órgão, né, de competente, vai ter que ter limites, né, que vai ser aplicado com observância se vai haver possibilidade de algum processo, né? Por exemplo, fulano de tal, eu fiz uma coisa errada, mas o fulano de tal foi pior ainda, que ele me expôs. Eu posso processar ele? Posso processar ele da mesma forma que ele pode te processar também, porque tu fez errado, né? Então, são poderes,
como eu falei lá no início, são poderes que ficam do meu lado e do lado da empresa. Fica do lado do interesse público e do interesse privado, tá bom? São dois lados aí que ele agrega, né? E ele trata também, lá no nosso discricionário, ele diz também alguma coisa aí, mas observação, não pode ter não pode ter abuso ou desvio de poder, né? Porque às vezes tem empresa que abusa disso daí, é por isso que eu também posso entrar em processo com ela, né? Pelo abuso dela. Isso não pode ocorrer. Da mesma forma que da nossa parte, como errado, não podemos ter um abuso total sobre isso e nem o nosso desvio de poder também, tá bom? Então, ambas as partes pode ser processada, tá? E aí, o nosso CTN, só lembrando, tá? Que é o nosso Código Tributário Nacional. E aqui vem as observações, né, do poder de polícia e inerente à atividade administrativa, assim como o serviço público, né? Ele fala pra gente, poder de polícia é exercido por vários órgãos, né? E regra, poder, ou seja, tanto do interesse público quanto do interesse privado, sempre vai existir o poder de polícia, tá bom? Sempre. As características, né, mostra aí pra gente que vem de atividade restritiva, tá? Impõe limite, é caráter liberatório da natureza geral, então são, né, atividades que são observadas dentro de cada poder, tá? E ela rege todos esses tipos de poder também, tá bom? Que aí assegura ambas as partes, tanto o empregado quanto o empregador. Criação de não fazer, né, regras de exceção, de ficar, multa, terreno, badina e assim vai. Calçadas, né, não entra muito, vou falar um pouquinho da calçada aqui, gente, porque é uma coisa também que parte aí de vizinhos, tá? A gente pode também processar nossos vizinhos, tá bom? Como, né, muros, terrenos, essas coisas. Vou falar aqui um pouquinho, sai um pouco da nossa parte administrativa, mas eu vou falar, por exemplo, calçada, né? Fulano de tal, meu vizinho, pensa que a calçada é dele. Gente, a calçada não é nossa, tá bom? A calçada não é nossa, a calçada é do pedestre que está passando ali, tá? Ou seja, quem coloca o cesto de lixo na calçada ali, bem no caminho onde o pedestre ele tem que se desdobrar todinho para não bater na cesta do lixo. Não pode, não é permitido, é um poder de polícia, tá bom? Posso colocar também na parte das empresas, tanto de interesse público quanto de interesse privado. Por quê? Porque se uma rede privada de grande porte coloca lá uma calçada, um muro, um terreno, onde prejudica a população, não pode, é o poder de polícia, tá? Entra o poder de polícia. Tá bom? Então, é observação aí para as empresas, né? Que às vezes se colocam numa postura errada, né? E que muita da gente não sabe, né? Por exemplo, tem umas empresas que fica pela cidade, tem uma empresa que eu não vou falar o nome, mas que, pelo amor de Deus, eu não posso nem falar o nome dela, senão eu posso ser processado por ela, né? Mas enfim, tem uma empresa que ela é de bebidas. E quem mora ali por perto sofre pelo um gás que ela solta, que o odor é horrível, né? E quem mora ali por perto sofre. E pela Santa Caridade, gente, é um poder de polícia, né? Um poder da administração, um poder de polícia, tá? Tudo que vem gerar aí a violação, né? Prejudicar a população, tá bom? Tem situações que não geram indenização e tem situações que geram indenização, tá bom? É indelegável, tá? Tem situações que é indelegável e tem situações que empresa, né, para instalar radares, fazer a manutenção de sinais de trânsito, que é indelegável. A polícia não entra, mas o sistema entra. E aqui a gente vem, né, com a polícia administrativa, polícia judiciária, guarda municipal, poder de polícia e servidão administrativa, tá bom? Todos eles, né,
se exemplificando aí, explicando, se dando o conceito de cada um, tá? E para finalizar, tá bom? Para finalizar, a gente tem aí dentro dos tributos da Lei do Poder de Polícia, a gente enxerga novamente o nosso discricionariedade, né? Administração do exercício do poder de polícia, analisar conveniência e oportunidade, né? Muito parecidíssimo lá na frente quando a gente viu praticamente as mesmas coisas. Finalidade é vinculado e que interesse público e privado, tá? Eu vou colocar o privado aí novamente, que ele não está. A auto-executoriedade são atos administrativos referentes ao exercício do poder da polícia, não dependem de ordem ou autorização judicial, né? Ocorre entre lei, que prevê situações urgentes, né? Ressaltante aí a particular, né? Tem o processo à justiça. Tem a exigibilidade, né? Que são prerrogativa de impor obrigações administradas sem autorização judicial, tá? E a executoriedade, que é uma possibilidade da administração, tá? Realizar diretamente a execução forçada, tá bom? Então, para finalizar, tá, gente? A gente termina aqui. Qualquer dúvida, vocês me perguntam na sala de aula. Desculpa aí a demora, que realmente vocês sabem que é muita coisa, né? Então, enfim, bom estudo. Qualquer coisa, me chame.